Nós vamos abrir a Bíblia em João capítulo 6. João capítulo 6. Hoje eu vou pregar um sermão um pouco diferente do estilo que vocês estão acostumados ao observarem esse pastor pregar sempre. Geralmente eu sempre exponho um texto ou pequeno ou comprido, mas sempre a exposição de um texto só. Hoje nós vamos abordar, à luz desse texto, alguns temas importantes da nossa salvação e das Sagradas Escrituras. João capítulo 6, eu vou trabalhar a partir desses versículos 37, 39 e 44. João 6, 37, 39, 40 e 44. Assim diz a palavra de Deus. João 6, 37. Todo aquele que o Pai me dá, este virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Convido a igreja que lê o 39. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Leiam todos comigo 44 agora. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Vamos orar ao Senhor. Bendito Pai Celestial, exalta Cristo, ó Deus, ó Pai, neste sermão desta noite. Pai, nós vamos pregar doutrinas maravilhosas da Tua Palavra, doutrinas caríssimas, doutrinas, Deus, ó Pai, que às vezes mal interpretadas, deixam pessoas, Deus, ó Pai, em atitude de perplexidade, mas elas nos revelam quão maus nós somos, mas quanto a Tua bondade é infinitamente superior à nossa maldade. Ó Deus, ó Pai, obrigado porque Tu deste o Redentor para nos salvar. Agora, Deus, fala a nossa alma, abençoa o nosso coração, instrui a igreja, Deus, ó Pai, com a doutrina na mente, mas não só na mente, no coração, e que nós saiamos aqui, ó Deus, ó Pai, com o coração cheio de regozijo e alegria, porque nós somos salvos, somos objetos de uma grande salvação. Senhor, enche-nos do Espírito enquanto ouvimos a palavra, e fortalece a nossa fé e a nossa confiança somente em Ti. Fala aos nossos corações, Deus, nós oramos, te pedimos em nome de Jesus, amém. Podem sentar, queridos irmãos e irmãs. Queridos irmãos e irmãs, no século XVI, depois da morte de João Calvino, na cidade de Genebra, estudou no seminário, na Universidade, na Academia de Genebra, sob a liderança de Teodoro de Beza, um aluno que depois se tornou um teólogo holandês, chamado Jacobus Arminius. E Armínio, amados irmãos, então se gradua na Universidade de Genebra, a grande universidade reformada, estuda ali teologia, se torna pastor e volta para a Holanda, para ensinar no seu país, na Universidade de Leiden. Mas quando Armínio está ali no decorrer do seu curso de teologia, ele começa, amados irmãos, questionar as verdades que ele tinha aprendido, amados irmãos, na cidade de Genebra, debaixo da liderança de Beza e ainda sob a influência clara de João Calvino. E Armínio morre no ano de 1609. E depois que ele morre, então um grupo de mais de 100 de seus alunos fazem um manifesto desafiando a igreja reformada da Holanda que mudasse a sua doutrina, por causa do ensino de Jacó Armínio. Jacó Armínio e os seus alunos, que se chamavam de remonstrantes, amados irmãos, eles estavam se levantando contra a doutrina que a igreja defendia. Eles diziam, amados irmãos, que o homem no seu pecado não é totalmente pecador, que a depravação que a gente chama na teologia é parcial, que o pecado do homem não o impede de chegar a Deus. Mas eles também diziam, amados irmãos, que Deus escolheu o pecador que vai ser salvo, não por causa da sua soberania, mas porque Deus sabia que ele iria crer na perspectiva deles. Eles diziam, amados irmãos, que Cristo não morreu somente por suas ovelhas, mas que Cristo morreu por todo mundo. E aí, consequentemente, eles diziam que algumas pessoas podem resistir à obra do Espírito Santo no coração, e ainda é possível perder a sua salvação.
E essa doutrina, amados irmãos, é contrária à nossa teologia e à nossa doutrina reformada. Então, na Holanda foi convocado para os anos de 1618, 1619, uma grande reunião de pastores e presbíteros de toda a Holanda e gente de fora da Holanda, e aquela reunião foi na cidade de Dordrecht, e aquela reunião ficou conhecida como o Sínodo de Dort. E ali naquele sínodo de Dort, amados irmãos, se levantando contra a falsa doutrina e contra o erro, amados irmãos, que confrontava a palavra de Deus e a vida da igreja, aqueles homens estabeleceram doutrinas maravilhosas que algumas pessoas chamam de os 5 pontos do calvinismo, certo? Com respeito à doutrina da nossa salvação, a soteriologia reformada, mas também são comumente chamadas de as doutrinas da graça. Eu vou pregar sobre as doutrinas da graça para você nessa noite. E é impressionante que Jesus revele as doutrinas da graça nesse contexto, irmãos. Porque Jesus, amados irmãos, estava no mar de Tiberíades e se afastou para um lugar distante e foi pregar para uma multidão onde havia mais de 5.000 pessoas. E depois que ele termina de pregar, as pessoas não têm pão para comer. Ele pergunta aos discípulos se eles têm pão para prová-los. Havia 5 pães e 2 peixinhos. Jesus então ora, amados irmãos, e reparte o pão e reparte os peixes. E há um grande milagre ali e todas as pessoas comem e ainda sobram 12 cestos cheios. Então, amados irmãos, a multidão, não porque cria que Jesus era o Messias, mas porque recebeu o pão, tramava proclamar a Jesus Cristo Rei. Ele manda que os discípulos embarquem e atravessem o mar para o outro lado, e ele vai para um lugar retirado orar. E quando eles estão no meio da madrugada lutando contra o vento e contra o mar que estava empolado, no meio de uma grande tempestade, Jesus vem, amados irmãos, em um outro grande sinal e milagre, caminhando sobre as águas. E eles olham e pensam que é um fantasma, mas o Senhor Jesus grita: sou eu, não tem mais. E ele entra no barco, e ele vai com eles para Cafarnaum. E depois que ele acalma o mar, o barco chega rapidamente em Cafarnaum. No outro dia de manhã, Jesus está em Cafarnaum pregando na sinagoga. E aquelas pessoas que ficaram do outro lado acordaram e viram que os discípulos tinham ido embora, e o barquinho no qual Jesus deveria atravessar ainda estava ali, mas ele lá não estava. Então todos eles entraram nos seus barcos e foram para Cafarnaum, porque Jesus tinha multiplicado os pães e feito um grande milagre. E chegando lá está Jesus pregando. E aí, amados irmãos, Jesus diz para eles o seguinte: vocês me procuram não por causa da palavra, nem porque creem em mim, mas porque eu dei pão para vocês. E ele diz para eles o seguinte: eu sou o pão da vida. Aquele que come desse pão não terá fome, nem jamais terá sede. E ele começa a dizer para eles que o pão que eles têm que comer é a carne dele, beber o sangue dele. E eles ficam escandalizados demais, ficam assustados com esse discurso. E Jesus então mostra para eles que eles, amados irmãos, não creem nessa mensagem, porque no coração deles, eles não foram alcançados pela graça de Deus e não fazem parte das ovelhas de Jesus. E a partir de então, ele começa a nos mostrar nesse texto, amados irmãos, essas maravilhosas, preciosas doutrinas da graça. Por que doutrinas da graça? Porque elas nos mostram o quanto nós somos pecadores e o quanto Deus é amoroso, e de que maneira tão gloriosa nunca ninguém jamais pode nos arrebatar da mão do Senhor. E ao estudar as doutrinas da graça, amados irmãos, a primeira doutrina da graça que nós aprendemos nesse texto é a depravação total. Primeira doutrina da graça é a depravação total. Versículo 44 no início diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Ninguém pode vir a mim. O que significa a doutrina da depravação total, amados irmãos? Ela ensina que todos nós somos totalmente depravados. Isso significa então que todos nós somos totalmente depravados, como potencialmente poderíamos ser? Não, amados irmãos. Porque graças a Deus nem todos aqui estão assaltando, nem todos estão se prostituindo, nem todos estão matando. A doutrina da depravação total ensina, amados irmãos, que o homem por si mesmo é incapaz de chegar a Deus, porque ele está morto nos seus delitos e pecados. E essa depravação é chamada de total, porque o pecado, amados irmãos, a nossa natureza pecaminosa, com a qual nascemos por causa do pecado de nossos primeiros pais, afeta todas as partes do nosso ser. Não há, amado irmão, parte alguma no nosso ser que não seja afetada pelo pecado.
nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas palavras, nossa vida. Amados irmãos, o salmista disse: eu nasci em pecado me concebeu minha mãe. O homem, amados irmãos, é pecador. O homem não é bom. Todos nós nascemos, amados irmãos, em pecado. E Jesus diz claramente aqui que ninguém por si mesmo pode ir a Ele. Ele diz aqui, olha, versículo 44: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Não há nenhuma pessoa que tenha capacidade por si mesma de ir a Jesus. Pastor, mostre para nós na Bíblia porque o homem é tão pecador. Romanos 3:10 a 12. Romanos 3:10 a 12 diz assim a palavra de Deus: como está escrito, não há justo, nem um sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A Bíblia diz que nós somos pecadores, irmãos. Não somos justos, por nós mesmos nós não buscamos a Deus, nós nos desviamos de Deus, nós nos fazemos inúteis espiritualmente, nós não fazemos o bem. Em Romanos 3:23 o apóstolo diz: porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todo ser humano é pecador, amado irmão, e lhe falta, amado irmão, a comunhão íntima com a glória de Deus em sua vida, porque o pecado, amados irmãos, nos afastou do Senhor. Irmãos, a nossa situação é tal e é tão triste, que em Efésios capítulo 2, de 1 a 3, o apóstolo Paulo diz que o Senhor nos deu vida quando nós estávamos mortos. Primeira coisa, ele diz então que o homem sem Cristo é morto. Morto, amado irmão, é morto. Morto não faz nada. Morto não pode ir a Cristo por si mesmo. Ele diz: nós estávamos mortos nos nossos delitos. Quem comete delito é criminoso. Então, antes da gente ter Cristo no coração, nós éramos criminosos. Mas além disso, nós vivíamos em pecado. E pecado, amado irmão, é transgressão da lei. Mas Paulo diz mais, amados irmãos, ele diz que nós vivíamos segundo o curso deste mundo. Ou seja, nós vivíamos debaixo da influência da filosofia que guia esse mundo contra Deus. Mas Paulo diz mais, ele diz que o homem sem Cristo anda debaixo da influência do príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Se a pessoa não tem Cristo no seu coração, ela está debaixo da influência do diabo, irmão. Ainda que ela diga que não, ainda que ela não tenha conhecimento disso, a Bíblia diz que quem não crê em Cristo Jesus é filho do diabo. O pecado faz do ser humano um filho do diabo, um filho das trevas. Mas ele diz mais, irmãos, Paulo diz que nós vivíamos na nossa desobediência e andávamos segundo a inclinação da nossa carne, da nossa natureza pecaminosa, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e aí nós éramos filhos da ira, como todos os demais. Irmãos, o homem é pecador. Não adianta, meu irmão, você dizer que é bom. Todos nós pecamos. Oh, meu amado amigo, irmão, eu sou pai. E quando a gente tem filhos pequenos, a gente ensina, amados irmãos, as coisas certas e eles aprendem. Você tem que repetir 1, 2, 3, 4 vezes. Mas para aprender as coisas erradas, ninguém precisa ensinar, você já aprendeu isso. Faz parte da natureza da criança. Alguns anos atrás eu li um livro maravilhoso que recomendo a vocês. É um excelente livro até para discipulado, de Paul David Tripp, que é considerado um dos maiores conselheiros bíblicos nos Estados Unidos nos dias de hoje. O livro se chama Instrumentos nas Mãos do Redentor. Paul Tripp já é um homem quase nos 60 anos de idade, seus filhos estão criados. Mas ele, contando sobre a nossa natureza, ele diz que quando teve seu filho pequeno mais velho, o Ethan, aquele menino era muito ativo, e ele com 8 meses começou a andar, subia no colo da mãe, e o pai fez um tour com o filho por todas as tomadas da casa, dizendo para ele o seguinte: não põe o dedo na tomada, isso aqui pode matar você. E aí diz que com a mão ele ficava chupando a fralda e com a outra enfiando no nariz, e o papai falou para ele: você entendeu o que eu falei? E ele fez que sim. Então, Tripp conta que um dia ele estava na sala de casa lendo um livro, e o Ethan estava sentado perto da tomada, e ele disse então que ele percebeu, ele lendo o livro e o Ethan olhando para ele assim, olhava para a tomada, olhava para ele e olhava para a tomada, e quando ele percebeu, o Ethan se voltou para a tomada, amado irmão, para enfiar o dedo na tomada, mas ele disse que antes de enfiar o dedo na tomada, ele olhou para trás e deu um sorriso sarcástico, porque estava em rebelião e desobediência, e graças a Deus o papai conseguiu livrá-lo. Diga-me, pois, quem ensina isso para a criança?
Nós somos pecadores. Meu irmão, eu e você temos que parar de nos achar bons, porque às vezes você se compara com quem está do seu lado. Não, eu não estou fumando, eu não estou bebendo até cair no chão, eu não sou um traficante. Meu irmão, a base de comparação não é quem está do seu lado. A base de comparação é um Deus que é totalmente santo. Santo, santo, santo. É um Deus que diz que se você olhar para uma mulher ou para uma pessoa, você que é casado com intenção impura, você já adulterou com ela. É um Deus que te diz que se você gritar contra o seu irmão, você é digno de repreensão. E se você chamar o seu irmão de tolo, você merece ir para o inferno, porque ofende a santidade dele. Diante da santidade de Deus, irmãos, todos nós somos pecadores. Quem já não quis xingar alguém, meu irmão? Quem aqui já não quis se levantar contra alguém? No momento de ira, se pudesse, até tirava a vida de alguém. Que coisa terrível. Esse é o nosso coração. É por isso que o salmista diz no Salmo 51:5: eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. O homem é, meu amado irmão, pecador. Então você não pode se achar bom, você não pode dizer, não, quando eu quiser eu vou a Cristo Jesus. Jesus diz aqui que ninguém pode ir a Ele por si mesmo. O homem está totalmente depravado, é totalmente incapaz espiritualmente de ir a Cristo Jesus. Não é na hora que a gente escolhe, irmãos, é no momento que Deus quer. É por isso que, se Deus tocar o seu coração nessa noite, você deve se arrepender dos seus pecados. Eu nunca me esqueço, amados irmãos, num casamento em que preguei, num distinto hotel na cidade de Santiago, um jovem muito elegante, executivo, funcionário, filho de um alto executivo, desejado pelas moças, ouviu a pregação do evangelho no casamento e disse: eu sou muito jovem para isso, quando eu for mais velho eu penso nisso. Ele não tinha capacidade. 2 semanas depois, amado irmão, ele viajou para uma festa, voltou, bateu seu carro num viaduto e morreu. E se ele não se converteu na hora da morte, ele não veio a Cristo Jesus. Nenhum de nós pode ir a Cristo por si mesmo. Então, ao contemplarmos a nossa maldade, ao contemplarmos o nosso pecado, quando você pensa mal de alguém, quando você fala mal de alguém, quando você usa a sua língua para açoitar, quando você mente, você ofende a santidade de Deus. Quando você aponta o dedo criticando os pecados da pessoa, há 3 outros apontando para você e um apontando para Deus, que é testemunha que você está acusando e não tem autoridade nenhuma para acusar. Nós somos pecadores, irmãos. Primeira doutrina da graça, para receber a graça, eu e você precisamos entender que nós somos totalmente perdidos em pecado e por nós mesmos nós jamais conseguiríamos ir ao Senhor. Primeira doutrina da graça, depravação total. Segunda doutrina da graça, eleição incondicional. Segunda doutrina da graça, eleição incondicional, ou eleição soberana, se você quiser botar aí. Eleição soberana. Primeira doutrina da graça, depravação total. Segunda doutrina da graça, eleição soberana. Versículo 37, Jesus diz assim: todo aquele que o Pai me dá. Olhe comigo aí, versículo 37, você vai ler comigo até o pronome mim. Vamos ler todos juntos, vamos lá? Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus está dizendo, amado irmão, que por nós mesmos nós não podemos ir ao Pai. Ele disse no 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Mas ele diz que todo aquele que o Pai me dá, ou seja, todo aquele que o Pai disse, esse é meu e você vai salvá-lo, todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Jesus está dizendo, amado irmão, que para ser salvo por Ele, você tem que ser escolhido por Deus. E talvez você não soubesse disso se você creu em Jesus, mas você só creu porque Deus te escolheu, amado amigo e irmão. Em João 15,16, se puder projetar aqui, não sei se consegue, Cadu, Eugênio, pessoal em cima. João 15,16, a Bíblia diz assim: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedides ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Não foi você quem escolheu Jesus, talvez você ache que foi, mas você só creu nele porque Ele te escolheu antes. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós outros.
O Senhor escolheu você. Irmão, isso é tão maravilhoso que lá em Efésios, no capítulo 1, a partir do versículo 3, Paulo diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Aí ele diz assim: assim como nos escolheu nele, ou seja, Deus nos escolheu em quem? Nele, Jesus. Quando? Antes da fundação do mundo. Se você crê, Deus escolheu você para ser crente em Jesus antes da fundação do mundo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Deus te escolheu para ser santo, e em amor, ou seja, não por sua causa, não porque você era bom, não porque você ia crer, mas por causa do seu amor, e em amor nos predestinou para ele, antes que o mundo viesse a existir. Preste atenção, meu irmão. Deus no céu disse que você que crê em Jesus, disse: esse é meu, esse será salvo, ainda que venha a ser pecador. Eu resolvo por mim mesmo, por minha soberania, amá-lo, colocar o meu coração nele, e ele vai viver para mim agora. Eu vou santificá-lo, e porque eu amo, eu predestino para a salvação. E em amor nos predestinou para ele, para quê? Para a adoção de filhos, para nos adotar como filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, ou seja, segundo o seu bel prazer, a sua boa vontade. Por que Deus faz isso? Para louvor da glória e de sua graça, a qual ele nos concedeu gratuitamente no amado. Sabe por que Deus faz isso, amado irmão? Porque é pela graça que nós somos salvos. Isso não vem de nós, é dom de Deus. Não há nenhuma obra que você possa fazer para ser salvo. Então Deus da eternidade, se você creu em Jesus, te escolheu para que quando você for salvo, ou se você já é salvo, quem seja glorificado na sua salvação seja somente o Senhor. Se você, meu amado irmão, creu em Cristo Jesus, preste atenção: Deus escolheu você para crer antes da fundação do mundo. Deus amou você, nunca ninguém te amou desse jeito, antes que o mundo viesse a existir. Oh, que grandioso amor! Oh, que grandioso Deus, que antes da fundação do mundo nos separa para ele, mesmo nós vindo a ser pecadores soberanamente. Eu não entendo porquê, mas ele na sua soberania resolveu nos amar, não porque nós íamos crer, pelo contrário, nós só cremos porque ele nos escolheu. Se ele não tivesse escolhido você que aqui está, você não poderia crer em Jesus. Ele te escolheu soberanamente, e porque ele te escolheu, você crê nele. Então, meu irmão, saiba muito bem que você é amado, é eleito, é escolhido, está nas mãos de Jesus. Se você foi salvo, não é pelo que fez, mas porque Deus te escolheu. Seja humilde, seja alegre. Se você sente o desejo de entregar sua vida a Cristo hoje, não tenha dúvida que é o Senhor que está atraindo você a Ele, porque por você mesmo você nunca seria crente, você nunca buscaria Jesus, você faria sempre o que desce na sua cabeça. Então, se você está aqui, se você está crendo, é porque Deus de fato escolheu você, e você pertence a Jesus. Meu irmão, já parou para pensar? Eu olho para a minha vida, é um pecador miserável que mereço ir para o inferno, mereço a ira de Deus, e Deus antes da fundação do mundo me amou, me escolheu. Alguns diriam: mas pastor, não é injustiça? Como é que Deus escolhe uns e outros não? Não é injustiça, amado irmão. Sabe por quê? Porque Deus é totalmente santo e todos nós somos pecadores. Deus podia pegar todo mundo e jogar no inferno, todos, e Ele seria justo. Então o que Ele resolve é fazer o seguinte: eu vou tirar alguns de lá, e esses não vão pagar, porque eu, na pessoa do meu filho, vou pagar a dívida deles. Isso não é injustiça, isso é graça. Porque todos merecem o inferno, e ninguém pode questionar a Deus. Então, se você está em Cristo Jesus, não questione: mas como Deus tem uma doutrina como essa? Pelo contrário, agradeça se você faz parte desse povo escolhido. A Bíblia diz que você é raça eleita, e se você é escolhido da mão do Senhor, ninguém pode tirar você. Segunda doutrina da graça, amado amigo e irmão, é a eleição soberana. Se você está em Cristo, foi porque Deus te escolheu antes da fundação do mundo, e das mãos do Senhor ninguém tira você. Mas a outra doutrina da graça próxima, amados irmãos, nós chamamos de expiação limitada. A próxima doutrina da graça, esteja atento aqui, anote no seu caderninho, isso é muito precioso, eu quero dar carne para você.
A próxima doutrina da graça, amados irmãos, que nós conhecemos se chama expiação limitada. Pastor, o que é expiação? É alguém que fica escondendo-se num Big Brother e tipo espiando assim a minha vida? Não é nada disso, irmão. Expiação significa pagamento. E o que essa doutrina expiação limitada ensina? Ela ensina, amados irmãos, que Cristo Jesus morreu para pagar o pecado do seu povo. Ainda que houvesse um grande teólogo reformado que disse, e eu concordo com ele, que o sacrifício de Jesus é suficiente se ele quisesse para salvar a todos, mas é eficaz para os eleitos. O que significa isso? Que Cristo morreu para salvar o seu povo. Você acha, meu querido amigo e irmão, que Deus seria louco de mandar o único filho dele para morrer por alguém que poderia perder a salvação que ele vai dar? Seria tolice de parte de Deus. Como é que Deus vai mandar o filho dele sacrificar o que ele tem de mais caro para que o homem possa perder a grande bênção que esse filho vai ganhar? É impossível, meu irmão. Então a Bíblia nos ensina que Cristo morreu para salvar os seus escolhidos. Pastor, no nosso texto, isso aqui está no versículo 39a, olha aí o que é que diz o 39a. E a vontade de quem me enviou é essa, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Preste atenção, daqueles que o Pai deu para Jesus, Jesus não perde nenhum. Se você crê em Jesus, Jesus nunca vai perder você, Jesus nunca vai perder os seus eleitos. Isso significa que Ele não vai perder aqueles pelos quais Ele morreu. Então, amados irmãos, o pagamento do pecado que Cristo faz na cruz, Ele morre para pagar os pecados do seu povo. Irmãos, nem todos serão salvos. João 3,16 diz claramente que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, só quem nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz logo depois que aquele que nele crê não será julgado, mas aquele que não crê já está julgado e condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Então, amados irmãos, a Bíblia é clara ao dizer que alguns seres humanos serão jogados no fogo do inferno e receberão a ira de Deus. E se você creu em Cristo Jesus, é porque Ele morreu para salvar você. Cristo morreu para salvar o povo dele. Pastor, onde é que está isso? Dá uma voltinha aí na sua Bíblia, vamos lá em João 10, para a gente ver um pouquinho sobre isso. João capítulo 10, olha aí comigo, João 10, 11. Eu estou pregando doutrina pesada para vocês hoje, mas para animar o coração da igreja. João 10, 11. Vamos ler João 10, 11, todos juntos numa só voz, o que diz? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas... O bom pastor não dá a vida pelos lobos. O bom pastor não dá a vida por todo mundo. Ele diz, eu sou o bom pastor. Ele é o único que é bom, Ele é Deus. Ele deu sua vida na cruz para pagar os pecados. Mas por que Ele morreu? Ele morreu só pelas ovelhas dEle. Nós não sabemos quem elas são. É por isso que nós temos que pregar para todo mundo. Ele sabe quem é, mas Ele deu a vida pelas ovelhas. Olha o 14, vamos ler comigo João 10, 14. O que diz o 14? Vamos lá? Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. O 15 diz, assim como o Pai me conhece a mim, eu conheço o Pai e dou a vida pelas ovelhas. O verbo, irmão, conhecer aqui é um hebraísmo no texto grego, e conhecer aqui significa amar. É o mesmo verbo usado para dizer que quando José casou com Maria, ele não a conheceu até que Jesus nascesse. Ora pois, como não conheceu se eles eram casados? Ele não teve relacionamento de marido e mulher com Maria até que Jesus nascesse. Ele não teve intimidade. Então essa palavra conhecer aqui significa ter intimidade, amar. Então, lendo aqui, Jesus diz, eu sou o bom pastor, eu amo as minhas ovelhas. Ele ama as ovelhas dele. Elas me amam. E assim como o Pai me ama, me conhece a mim, eu conheço o Pai, eu amo tanto as minhas ovelhas, que eu vou dar a vida na cruz por elas. Cristo morreu para salvar somente as ovelhas dele. Ué, pastor, então nós não vamos pregar o Evangelho? Irmãos, nós vamos pregar o Evangelho para todo mundo. E isso é um grande estímulo. Algumas pessoas falam assim, pastor, se Deus escolheu, então para que eu vou pregar o Evangelho? Vou sentar e vou cruzar os braços, não vou fazer nada. Pelo contrário,
Se nós temos a certeza de que Deus escolheu, é aí que nós vamos pregar o Evangelho. Alguns dos melhores evangelistas e pregadores da história da igreja acreditavam nessa doutrina, porque quem não acredita que Deus escolheu, sai para pregar na loteria. Ele vai pregar e ele não sabe se alguém vai se converter, mas aquele que sabe que Deus escolheu vai pregar, e vai saber que muitos não vão ouvir porque não são do povo de Deus, mas aqueles que o Senhor escolheu vão se converter, é a garantia certa. Então, meus irmãos, glória a Deus, Cristo morreu para salvar seu povo. Ele quer salvar suas ovelhas. Isso, irmão, significa que Cristo morreu para salvar seu povo eleito. Olha comigo, versículo 26 a 28 aqui, João 10 ainda, versículo 26 a 28. Eu vou ler o 26, vocês o 27. Diz assim o 26: mas vós, olha o que Jesus disse para os fariseus, que ele veio e fez as obras de Deus, os milagres, eles não creram. No 26 ele diz: mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. A pessoa que rejeita o Evangelho e nunca crê, não vai crer, porque não faz parte das ovelhas de Jesus. 27, leia para mim. Veja bem o que Jesus disse, que se você é ovelha, você vai ouvir a voz dele, ele vai te conhecer, ter intimidade com você, você vai segui-lo, e ele diz aqui no versículo 28, eu lhes dou a vida eterna. Jesus dá a vida eterna, irmãos, para as suas ovelhas. Mas talvez você me pergunte, reverendo, a Bíblia não diz lá em 1 Timóteo 2, 3 e 4, que Deus deseja que todos os homens sejam salvos? Quando Paulo diz que os homens têm que orar com mãos santas levantadas para o alto na igreja, os homens deveriam orar no culto com as mãos levantadas, é bíblico isso, eu não sei se você sabia, e deveriam interceder por todas as pessoas, porque Deus gostaria que todos os homens fossem salvos. Como é que Deus quer que todo mundo seja salvo, se ele morreu, mandou seu filho para morrer só para salvar os eleitos? Irmãos, eu li um livro maravilhoso uma vez, do grande teólogo que morreu ano passado, R.C. Sproul, Robert Charles Sproul. E naquele livro chamado As Grandes Doutrinas da Bíblia, Sproul ensinava que a vontade de Deus é diferente da minha e da sua. Com base em Deuteronômio 29, que diz assim, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus pelos séculos dos séculos, mas as coisas reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos, para que cumpramos a sua lei. O que quer dizer isso? Esse texto está ensinando que Deus tem duas vontades. Deus tem uma vontade de decreto, as coisas encobertas. Antes da fundação do mundo, Deus decretou tudo o que vai acontecer, meu irmão. A Bíblia diz que no céu está o nosso Deus, tudo faz como lhe agrada. Essa é a vontade de decreto, e essa vontade só Deus sabe, eu e você não sabemos. Mas tem uma vontade de preceito, as coisas reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Mas além da vontade de decreto e além da vontade de preceito, a Bíblia também nos ensina, Sproul contava, que Deus tem uma vontade de sentimento. Então eu e você somos um ser que geralmente expressamos nossa vontade numa linha só, mas Deus é um ser tão complexo, que Ele tem uma vontade de decreto, que é o que Ele decretou que vai acontecer, a vontade de preceito, que é a palavra na qual nós devemos crer, e a vontade de sentimento, porque Deus é misericordioso, e na sua misericórdia, Ele não queria condenar o ímpio, ainda que a sua justiça exija que Ele faça assim. Então Deus é diferente de mim e de você, mas isso não significa, amado irmão, que qualquer pessoa pode sair por aí perdendo salvação. Se você creu em Jesus, preste atenção, a salvação é imperdível, porque Cristo morreu para salvar seu povo. Deus não daria seu único filho para morrer à toa na cruz. Uau, pastor, qual será a próxima doutrina da graça? Primeiro lugar, qual foi? Depravação total. Segundo lugar, eleição soberana. Terceiro lugar, expiação limitada. Quarto, graça irresistível. Ou os teólogos chamam também de chamado eficaz. Graça irresistível. Versículo 37, volta lá para o capítulo 6, que é o nosso texto. Versículo 37, segunda parte, primeira parte diz assim: todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, Jesus disse. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Então, quando Deus decide soberanamente salvar alguém, essa pessoa irá a Jesus. É isso que o texto está dizendo.
Versículo 44, na segunda metade, diz também: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Se Deus escolheu essa pessoa, Ele levará essa pessoa a Jesus. Isso é chamado, irmão, de graça irresistível e de chamada eficaz. O que significa isso então? Que toda pessoa que eu pregar o Evangelho para ela, ela não vai poder resistir? Não, meu irmão, não significa isso. Significa que esse pastor vai abrir a palavra e pregar o Evangelho. Mas quando o Espírito Santo usar essa palavra e chamar no coração, a pessoa não pode resistir. Ela pode resistir o chamado externo do homem, mas o chamado interno do Espírito Santo no coração, o pecador não pode resistir. Quando Deus chama o pecador para ressuscitar na alma, é impossível que ele resista. Que bênção maravilhosa você saber que apesar da sua maldade, se Deus te escolheu, você não pode resistir. Há um versículo que eu gosto muito, de Jeremias 31:3. Deus diz assim, Jeremias diz assim: de longe se me deixou ver o Senhor, dizendo: com amor eterno eu te amei, por isso com benignidade eu te atraí. Deus sempre vai atrair você, meu irmão. A graça é irresistível, o chamado é eficaz, e esse chamado é tão maravilhoso, que se você é um escolhido de Deus, Ele vai te salvar. Mas não só isso aplica somente na eleição, também na santificação. Porque quando você é escolhido de Deus, creu em Cristo Jesus, mas você quer se afastar do Senhor, a graça também é irresistível na sua vida. Deus vai usar o desemprego, Deus vai usar a enfermidade, Deus vai usar a decepção, Deus vai usar a frustração, mas Deus vai trazer você de volta para Jesus. Porque a soberania dele na sua vida é irresistível. E Ele não divide na sua vida o lugar dele com ninguém. Então essa graça, amado irmão, é irresistível. Paulo diz, amado irmão, lá em Romanos 8, 29 a 30, o seguinte: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. Ou seja, os que amou de antemão, conhecer é amar, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Ou seja, essa chamada, amado irmão, é o que Jesus chama de nascer de novo. Ele coloca, amado irmão, a nova natureza no nosso coração. O Espírito Santo nos faz nascer de novo. Então nós olhamos para Cristo, Ele nos dá a fé como dom, nós cremos, e aí Ele nos justificou. Porquanto aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Sabe o que significa isso? Que Deus já olha para você com a posição que você tem na glória dele. Deus, no plano de salvação de Deus, você já é glorificado. Esse processo só está se dando na sua vida. Que bênção maravilhosa. O Senhor chamou você. E você não pode resistir a esse amor maravilhoso. Lembre comigo alguns exemplos da Bíblia. Lembra aquele dia lá estava Mateus da coletoria, querendo dinheiro, tomando dinheiro, extorquindo as pessoas, querendo se enriquecer. Jesus olha para ele e fala assim: segue-me. Ele largou aquela dinheirama toda na mesa, irmão, e foi atrás de Jesus. O homem que adorava o dinheiro largou o dinheiro e foi atrás de Jesus. Zaqueu subiu, amado irmão, no sicômoro, na figueira, para ver Jesus de longe. Jesus falou: Zaqueu, desce depressa, hoje vou ficar na sua casa. Zaqueu desceu, recebeu Jesus com alegria. Enquanto Jesus pregava, foi convertido. Resolveu dar aos pobres metade dos seus bens, pagou aqueles a quem extorquiu 4 vezes mais. Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, esse homem é filho de Abraão. Agora pense, irmão, comigo em Saulo de Tarso. Ele já arrastou mulheres pelos seus cabelos nas ruas. Ele já voltou para que cristãos sejam assassinados. Ele pegou carta dos sacerdotes para ir em Damasco, para prender, para matar o povo de Deus. E quando a glória de Jesus brilha diante dele no caminho, o Senhor diz a ele: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Ele disse: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Paulo fica cego. Pergunta o que fazer. Jesus entra na cidade: eu vou te mostrar o que fazer. Ananias vai, batiza Paulo, ora por Paulo, Paulo é curado. E o Senhor diz que vai mostrar a Paulo quanto Paulo tem que sofrer pelo nome de Jesus. E agora Paulo se torna o principal pregador do cristianismo. Irmão, preste atenção: um homem que queria matar crentes se torna o maior defensor da fé cristã. Isso é milagre, isso é graça de Deus, isso é o chamado eficaz.
Então, meus irmãos, talvez você diga: pastor, eu tenho uma vida podre, eu tenho uma vida de inimigo, eu tenho uma vida de pecado. Eu quero dizer que Cristo morreu na cruz para pagar os seus pecados. E se o Espírito Santo te chama a se arrepender nessa noite, creia em Cristo Jesus, e a sua vida será mudada, e você nunca mais será o mesmo. Esse chamado é irresistível. Quando Paulo, irmãos, foi pregar em Antioquia da Psídia, ele pregou num sábado na sinagoga, mensagem muito linda. Os religiosos falaram: volta sábado que vem, gostaram tanto da mensagem. Mas o assunto, irmão, divulgou tanto em Antioquia da Psídia, que foram os judeus e foram até aqueles que não eram judeus, e a sinagoga lotou, e aí os religiosos ficaram morrendo de ciúme, porque todo mundo queria escutar Paulo pregar. E quando Paulo pregava, eles iam contradizendo. Paulo pregava, eles iam contradizendo. Paulo disse: eu estou limpo do sangue de vocês, vou pregar para os gentios. E os gentios se alegraram. Vocês rejeitam a salvação vai para quem não é crente, gentio é quem não é judeu. A salvação vai para quem não é judeu. Os gentios se alegraram. E a Bíblia diz então em Atos 13:48 que os gentios, ouvindo isso, se regozijavam e glorificavam a palavra do Senhor. E creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Deus destinou. E eles foram chamados e não puderam resistir. Portanto, meu irmão, ouça Jesus chamar você nessa noite. Venha a mim, vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está chamando. Venha com fé. Você será perdoado, será resgatado. Você não poderá resistir, e sua vida nunca mais será a mesma. Quarta doutrina da graça: graça irresistível, chamada eficaz. Louvado seja Deus, porque nenhum de nós pode resistir à obra do Espírito Santo. Quais doutrinas da graça nós aprendemos, irmãos, até agora? Me respondam. Em primeiro lugar, qual foi? Segundo, terceiro lugar? Quarto lugar? Em último lugar, o texto nos ensina a última doutrina da graça, que é a perseverança dos santos. Nós aprendemos então depravação total, nós somos pecadores. Nós ouvimos sobre a eleição soberana, Deus nos escolheu para crer. Expiação limitada, Cristo morreu para salvar seu povo. Quarto lugar, o chamado à graça irresistível. Mas em último lugar, nós aprendemos sobre a perseverança dos santos. Isso significa que se você de fato é cristão, crê em Jesus, das mãos do Senhor ninguém vai arrebatar você. Você tem um lugar garantido nos céus, e você não vai perder a salvação. E ainda que você queira perder, mas você não pode perder, porque a salvação é imperdível, amado irmão. Como eu disse a você Deus não daria o Filho dele para você perder a salvação. Olha o versículo 37 na sua terceira parte. Jesus diz assim: de modo nenhum o lançarei fora. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim, o que vier a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus não joga você fora. Versículo 39, na segunda metade, diz assim: primeiro ele diz: a vontade que me enviou é essa, que eu não perca de todos que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. Então, se você creu em Cristo Jesus, apesar dos seus pecados, o Senhor vai levar a sua salvação até o final. Alguns amados irmãos vão perseverar, vão chegar lá tropeçando mesmo. Paulo diz como que queimados pelo fogo. Outros entram numa perseverança abundante, mas porque depende de Deus você chegar lá. Ele diz que vai te ressuscitar no último dia. Versículo 40, olha o que ele diz: de fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho nele crer tenha vida eterna. E o que ele vai lá? E eu ressuscitarei no último dia. Amado irmão, louvado seja Deus. No versículo 44, na terceira parte, a mesma coisa. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. Estou ouvindo o nosso coral com a Sandra cantando aqui. E eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei, e eu ressuscitarei no último dia.
Louvado seja Deus! Se você creu em Cristo Jesus, o Senhor vai te ressuscitar no último dia. Das mãos do Senhor, ninguém vai tirar você. Que bênção maravilhosa. Lá no texto de João 10 que eu li com você, meu irmão, o Senhor diz que vai dar vida eterna para a gente, que nós jamais pereceremos, ninguém nos arrebatará da mão dele. Ele diz assim: aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Se você é de Jesus e crê em Jesus, ninguém tira você das mãos de Jesus. Irmão, eu fico maravilhado com isso, porque o nosso coração é rebelde, irmãos. Tem dia que nós estamos nos picos de glória da nossa vida espiritual, nós estamos bem, nós estamos orando, jejuando, cheios da unção, cheios do Espírito Santo, dando muito fruto, cheios de alegria, mas de repente uma tentação bate na sua porta, de repente alguém se levanta contra você, de repente alguém fala uma coisa que você não deveria, de repente outras coisas chamam o seu interesse, e você para de orar, para de ler a Bíblia, o coração vai gelando. Talvez você tinha expectativas, enquanto você tinha os sonhos, você orava, mas Deus te disse que não para aquilo que você queria, e aí você fica rebelde com Deus, se esfria, se afasta. Mas Deus, amado irmão, vai usar o sofrimento e a angústia para trazer você de volta. Às vezes Ele usa a dor de uma separação, às vezes Ele usa uma enfermidade incurável diante do homem, às vezes Ele usa uma perda de emprego, amado irmão, para você entender que você não é nada, para você entender que você depende de Deus, para você entender que você só tem saúde porque Deus dá, e quando Ele não quer dar saúde, ainda assim você depende dEle. Amado irmão, quando você tem um bom relacionamento, mas quando você passa por dificuldade no relacionamento, ainda assim o Senhor está contigo, e Ele não abre mão de você. E meu irmão, Deus não abrirá a mão da sua vida. Irmãos, eu estou lendo um livro, graças a Deus nessas férias eu consegui ler 5 livros, e eu estou lendo um livro que ele tem quase 500 páginas, um livrão. Recomendo para todo mundo. Eu acho que todo mundo que tivesse 35 anos deveria começar a ler esse livro, do Paul David Tripp. A Crise da Meia-Idade e a Graça de Deus, da editora Fiel. Que coisa maravilhosa. Paul Tripp trabalha, irmãos, como Deus usa as nossas frustrações para nos trazer para perto dele. Em determinado momento do livro, não estava planejado falar aqui, ele conta a história de uma moça. Ele é um grande conselheiro, e essa moça, amados irmãos, foi para a universidade, criada numa família de igreja, foi para a universidade, passou na universidade. Chegando lá, ela pensava fazer o seu curso, uma boa universidade, se formar e ser uma profissional de êxito na sua área, mas ela conheceu um moço, ela não era crente, ela foi para a universidade, criada pela sua família. Chegando ali, ela teve, amado irmão, a oportunidade de ser evangelizada, foi convertida, e logo que foi convertida começou a namorar. E ela então ficou em grande alegria, porque ela era convertida, estava namorando, e tinha um projeto de vida, o rapaz estudando, ela estudando. No último ano do curso, o rapaz pediu em noivado, foi na sua cidade, uma coisa maravilhosa. Ela ia formar, ia ser uma profissional exitosa, ia se casar. Mas de repente, amado amigo e irmão, houve uma feira da sua profissão, e o noivo dela estava lá, estudando na faculdade. E ela então foi lá na feira da sua profissão, e ela era uma excelente aluna, e uma grande empresa convidou para mudar para o outro lado do país, com passagens pagas, com salário pago. Ela aceitou, chegou para o seu noivo e falou: olha que coisa maravilhosa, eu aceitei esse emprego. Ele: mas e a gente? Ela disse: você está com inveja de mim? Não, não estou com inveja de você. Quando a gente é noivo, a gente tem que tomar as decisões juntos. Ela: não, mas eu quero sonhar minha vida, eu quero ter meu projeto e tal. E aí o que aconteceu? Ela terminou com o noivo e foi embora viver o sonho dela. Ganhou muito dinheiro, ficou muito rica. Mas quando ela chegou nos 40 anos, 45 anos da vida dela, ela viu que ela tinha dinheiro, tinha casa, tinha um monte de coisa e não tinha ninguém. E ela começou a culpar a Deus: Senhor, por que o Senhor não me deixou parar aquilo? Procurou saber daquele moço crente. Ele mudou para o interior, se tornou um advogado de prestígio, presbítero da igreja, casado com uma linda mulher, 3 belos filhos, uma vida cheia de alegria. E ela dizia: Deus, por que o Senhor me permitiu chegar a essa situação? E ela entendeu que Deus usou aquela situação para mostrar para ela que ela tinha uma idolatria no coração, que a realização dela não estava no sucesso dela, mas que a realização dela estava no ser amada por Deus.
em ser protegida por Deus, em ser salva pelo Senhor. E ainda que a situação não tivesse acontecido do jeito que ela desejava, Deus a amava, mas ela teve que passar por aquele sofrimento para entender que para viver ela precisa mesmo de Deus. Deus usa essas coisas, irmãos, para tratar o nosso coração. E se nós somos dele, nós vamos perseverar com ele até o dia final. Você vai dizer como Paulo em 2 Timóteo 4,7: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Louvado seja Deus, porque nunca ninguém poderá tirar você das mãos de Jesus. E ainda que você queira se desviar, Ele vai usar dificuldades, mas vai trazer você para a presença dEle, porque o que você mais precisa é da sua graça, do seu perdão, da salvação e da comunhão íntima com o Filho de Deus, que deu a vida na cruz para te salvar. Ao pensar nessas doutrinas maravilhosas, irmãos, que mostram que eu sou tão mau, depravado totalmente, mas escolhido graciosamente, soberanamente, salvo pela obra redentora de Cristo Jesus, não pude resisti-lo e não posso, graças a Deus por isso, e nós vamos chegar no final no céu. Ao pensar nessas doutrinas tão maravilhosas, eu me lembro do nosso hino 105, a certeza do crente, que diz assim: não sei por que de Deus o amor a mim se revelou, porque Jesus meu Salvador na cruz me resgatou. Mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei o modo como agiu o Espírito Eternal, que um dia Cristo me atraiu em convicção real, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará o meu tesouro até o dia final. Não sei o que de mal ou bem é destinado a mim, se maus ou auros dias vêm até da vida ao fim, mas eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Não sei se ainda longe está ou muito perto vem a hora em que Jesus virá na glória em que Ele tem, mas eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que é poderoso, guardará, pois, o meu tesouro até o dia final. Nunca ninguém amou você como Deus Pai te ama, como Deus Filho te ama, como o Espírito Santo te ama. Então, se você sabe que é a pior pessoa da terra, mas Deus soberanamente amou você, deu Filho por você, te atraiu a Ele e vai te levar até a glória, em nome de Jesus, pare de ser soberbo, pare de viver para você e reconheça que se você tem recebido bênçãos, tem sido única e exclusivamente pela graça. Que você pare de viver contendendo com todo mundo. Viva uma vida mais humilde, viva uma vida mais grata, viva uma vida mais pacífica. Tenha uma séria vida de oração, porque se Deus escolheu você, você é dele. Então busque o Senhor em oração, leia a sua palavra, pregue o Evangelho, seja uma bênção. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. Não tente fugir dele, porque senão o Senhor há de te corrigir. Louvado seja Deus por doutrinas maravilhosas. Louvado seja Deus por tão grande salvação.